Olá, boa noite. Está começando mais uma edição do Jornal da Difusora. Vamos aos destaques de hoje. Maranhense morre na região dos Cocais após ser atingida por viga de concreto. Mulher é morta a tiros por ex-companheiro em Timbiras. Chuva forte alaga ruas e invade casas nas cidades de Imperatriz e Dom Pedro. E ainda os gols do final de semana no Campeonato Maranhense. O Jornal da Difusora já está no ar. Foi descartada a infecção pelo novo coronavírus de um dos pacientes monitorados em unidades de pronto atendimento aqui na capital. Hoje, a Secretaria de Estado da Saúde convocou uma entrevista coletiva para falar sobre o assunto. A Secretaria de Estado da Saúde, em coletiva de imprensa, confirmou apenas 2 casos em investigação do coronavírus no estado, ambos registrados em São Luís, nas unidades de pronto atendimento do Vinhais e do Bacanga. Um desses casos, que vinha sendo acompanhado pela UPA do Vinhais, já foi descartado. A paciente de 48 anos de idade foi diagnosticada com influenza A, ou seja, a gripe. Já no caso do Itaqui Bacanga, a paciente de 21 anos está em isolamento domiciliar, deve permanecer assim por 16 dias, aguardando os resultados dos exames. Os primeiros testes aqui no estado estão sendo feitos aqui pelo Laboratório Central do Maranhão. Nós conseguimos fazer o envio dessa amostra ainda no sábado. O Instituto recebeu no domingo pela manhã, já iniciou o processamento e eles, no caso de 72 horas, sairia na quarta-feira. Eles já nos informaram que hoje à tarde, estavam liberando o resultado. Em ambos os casos, as amostras foram encaminhadas para São Paulo, um dos 3 estados aptos à definição do diagnóstico da doença, que já se espalhou por mais de 60 países. O Maranhão elaborou desde o mês passado um plano de contingência para as unidades de saúde da capital e também do interior. As UPAs, elas, aqui em São Luís, elas estão aptas a fazer a definição de caso, conforme está no plano de contingência, a realização dos exames, a verificação e clinicamente vai se definir se há necessidade de internação ou não, porque nós temos também no plano de contingência quais são os hospitais, no caso Carlos Macedo e Vargas, para aqueles casos graves. O estado também chama a atenção para as falsas notificações dos próprios pacientes, principalmente no interior do estado, e alerta a preocupação com outras síndromes respiratórias, como o H1N1, que já registrou 45 casos e uma morte em 2020. A gente pede a recomendação para que todos se vacinem, para que se protejam também contra o H1N1. É o que tem condição de proteger, porque esse vírus ele tem circulação no país e a gente tem muitos casos todos os anos. Pois é, justamente a falta de informações corretas fez muita gente procurar farmácias da capital para comprar máscaras e álcool gel. Mas especialistas alertam que ações simples podem ajudar muito mais na prevenção. A disseminação do vírus em vários países pelo mundo fez muita gente entrar em pânico e correr para as farmácias em busca de itens que ajudam na prevenção. Nessas prateleiras ficavam os frascos de álcool em gel, que tiveram que ser substituídos por outros produtos. As máscaras também estão em falta desde a semana passada. A gente já não tem mais no estoque, devido ao acréscimo mesmo desse surto. A população vem procurando cada vez mais a questão de prevenção, né? E a prevenção que está saindo mais, no caso, seria as máscaras e o álcool em gel. E no estoque a gente já não tem mais. O Vinícius, que está gripado, redobrou os cuidados para se recuperar e também para não transmitir a doença. Essa virose aí, mas fico meio preocupado, então no caso eu comprei logo uns remédios que a gente costuma comprar para tirar essa coriza, essas coisas. No Maranhão, dos 2 casos suspeitos anunciados no fim da semana passada, um já foi descartado. Apesar de toda essa situação, especialistas afirmam que não há motivos para os brasileiros entrarem em pânico. Segundo esta infectologista, não é necessário fazer estoque de álcool em gel e nem de máscaras. Porque lavando com água e sabão, eu dispenso qualquer outra coisa, qualquer outro produto para a limpeza das mãos. O álcool gel, ele vem muito no sentido de quando você não pode lavar as mãos. Na falta desses 2 itens, o fundamental é jamais esquecer de sempre lavar as mãos.
Lavar sempre as mãos mesmo é o que é mais recomendado e não ficar junto com muitas pessoas, aquela aglomeração que geralmente está todo mundo com problemas respiratórios e acaba provocando mais pânico ainda na população. Um hábito que Dona Maria Sônia não abre mão de fazer constantemente. Tem lavado sempre as mãos, né? Procurando fazer higiene e recomendando aos familiares que façam o mesmo. A recomendação médica nesse momento é que as pessoas só procurem um hospital caso já estejam apresentando sintomas graves, como, por exemplo, febre acima dos 38 graus ou mesmo dificuldade para respirar. Normalmente a maioria das viroses são autolimitadas, com repouso, boa alimentação, boa hidratação, é fundamental se hidratar adequadamente. A maioria das viroses vão se resolver sozinhas mesmo. E a situação do navio encalhado há uma semana no litoral maranhense ganhou um novo capítulo hoje. A Polícia Federal anunciou que vai abrir investigação para apurar possível crime ambiental. A previsão é de que a partir do dia 10 os porões sejam esvaziados. Na tarde desta segunda-feira, o comandante do 4º Distrito Naval atualizou as informações referentes ao navio MV Stellar Banner. A situação, de acordo com a autoridade marítima, permanece estável. As equipes enviadas ao local descartaram possíveis vazamentos de óleo combustível e de minério de ferro. Mas como medida de prevenção, barreiras de contenção continuam em torno da embarcação. Quando nós falamos de óleo, não é exatamente nenhum dos tipos de óleo que tem nos tanques do navio. O tanque do navio tem óleo combustível, óleo diesel e óleo lubrificante. Nenhum desses óleos ele vazou em momento algum para a água. Então o que aconteceu? No primeiro dia teve muita chuva e a própria onda limpou o convés do navio. Então aquele dia nós tivemos aquele aspecto da substância oleosa na água, que ela é muito fino, aquela substância. O navio segue encalhado a cerca de 100 quilômetros da costa de São Luís, após sofrer avarias na proa. Pelas imagens é possível observar que a embarcação carregada com cerca de 300 mil toneladas de minério de ferro, fora outros materiais altamente nocivos à vida marinha, está parcialmente submersa. A prioridade nesse momento é evitar qualquer possibilidade de desastre ambiental na região onde o navio segue encalhado. Para isso, um plano já está sendo traçado com o objetivo de retirar todo o óleo combustível de dentro da embarcação. A previsão da Marinha é que a partir do próximo dia 10, essa operação seja iniciada. O plano é um planejamento, não é? Agora a previsão é quando nós estivermos totalmente seguros de que podemos fazer. Então os planos estão sendo desenvolvidos, estão sendo analisados. Então se colocar assim, qual é o prazo? Nós temos a meta de começar a fazer essa retirada no dia 10. Mas isso só acontecerá se nós tivermos a garantia de que estamos prontos para fazer, com segurança. E daqui a pouco, o maranhense morre após ser atingida por viga de concreto em Timon. E ainda, preço da gasolina volta a subir na capital. O Jornal da Difusora volta já. Morreu em Teresina, capital do Piauí, uma mulher identificada como Maria Marta Ferreira da Silva, de 20 anos. No sábado, ela foi atingida por uma viga de concreto quando tentava armar uma rede em um clube da cidade de Timon. A vítima ainda foi levada para o hospital, mas não resistiu aos ferimentos. O corpo da jovem deve ser levado para Pedreiras, onde deve ser enterrado. E uma mulher foi morta com um tiro nas costas em Timbiras, a 280 quilômetros aqui de São Luís. O repórter Sena de Freitas tem as informações. Segundo informações, a vítima de disparo de arma de fogo nas costas foi Josélia da Silva Gomes Araújo, ela tinha 22 anos de idade. Ela estava com a sua filha de apenas 1 ano e 11 meses, nos braços, quando o acusado, o suspeito, identificado como Paulo Sérgio Souza Lima, de 40 anos, chegou em casa e disse para ela se virar, que ele iria matar ela. Ela falou, acho que acreditou, por ser uma brincadeira, virou e ele fez um disparo. E ela veio aqui foi para o hospital de Timbiras, chegou ainda a ser operada, mas não resistiu aos ferimentos e veio a óbito. Fomos comunicados através dos colegas da Polícia Militar e também de funcionários do hospital, e que essa senhora deu entrada lá no hospital, vítima de disparo de arma de fogo,
E também a criança, né, de aproximadamente 2 anos de idade também, que deu a entrada no hospital, também atingida também pelo disparo. Infelizmente a senhora veio a óbito na madrugada. A criança encontra-se ainda em observação, né, e tudo já fora de risco de morte. Essas são as informações que temos, e que o provável autor do disparo seja o companheiro da mulher. E agora, mudando de assunto. Depois de 5 quedas consecutivas, o preço da gasolina voltou a subir aqui na capital. E os consumidores, é claro, reclamaram do aumento. Na Rua das Cajazeiras, no centro de São Luís, não muito distante de um posto para outro, flagramos a diferença de 10 centavos no preço do litro da gasolina. Em um dos postos, o valor era de R$ 4,09, já no outro, R$ 4,19. Essa diferença de preço que muitas vezes atrapalha o consumidor. Varia demais, eu não sei o que acontece. Um dia está um preço, outro dia está outro, e às vezes os postos estão todos com um preço só. A diferença de preço faz com que as pessoas optem por procurar um posto em que possam abastecer com o combustível mais barato. Sempre procuro o menor preço. Ainda mais que eu rodo o mundo, eu rodo em aplicativo, eu sempre procuro o menor preço. Só neste ano já foram 3 reduções nos valores dos combustíveis repassadas pela Petrobras às refinarias. Mas na semana passada foi anunciado o aumento nos preços, o que também deve elevar na bomba. Há postos na capital em que o litro da gasolina já chega a R$ 4,38. O secretário adjunto da Administração Tributária da Secretaria da Fazenda garante que a fiscalização é realizada para que os postos não repassem de forma injusta os preços aos consumidores. Em conjunto com o PROCON, com o Ministério Público, fiscalizamos a prática lá na ponta, no posto de combustível, do valor que está sendo vendido esse combustível. E fazemos também as comparações do valor de aquisição e do valor da venda. E aí sabe se realmente o preço praticado é o preço justo, é o preço que deveria ser vendido aquele produto. O valor arrecadado pelos governos estaduais a partir do ICMS cobrado nos valores dos combustíveis pode chegar até 30%. Isso é uma média nacional, bem acima do valor arrecadado pela União, que é só de 2%. O Maranhão tem a 5ª gasolina mais barata do país e a 2ª mais barata da região Nordeste. Nós temos uma política, o governo do estado e a Secretaria de Fazenda, de incentivar, de fazer com que a economia gire. E tributando menos o combustível também se ajuda a essa economia a girar menos. E daqui a pouco, chuva alaga ruas de Imperatriz e Dom Pedro e ainda os gols da 6ª rodada do Campeonato Maranhense. De volta com o Jornal da Difusora, e na região tocantina, uma chuva forte deixou várias ruas alagadas em Imperatriz. Em alguns bairros, os moradores precisaram usar canoas para retirar os pertences. Galerias entupidas na área mais próxima ao centro. Nas redes sociais, moradores de vários bairros mostraram a situação de algumas ruas. No bairro São José do Egito, os moradores reclamaram de uma árvore que foi cortada e os pedaços do tronco não foram retirados do leito do riacho Bacuri. Ficou debaixo da ponte, a história de madeira, e a água não tem como passar. Então fica nós aqui sofrendo essas águas. Nos bairros mais afastados do centro da cidade, a reclamação dos moradores é principalmente sobre locais como este aqui, onde a água acumula e mesmo depois da chuva demora a secar. Muitas famílias ficam no prejuízo. Ela vem das cabeças do Cacau aí, 300 quilômetros de cima aí. Sabe? Chove para lá, ontem estava enchendo aqui no seco. Aqui não estava chovendo de jeito nenhum, enchendo. A Defesa Civil vistoriou áreas alagadas. A gente está analisando cada passo, cada canto da cidade. Estamos analisando os pontos mais críticos e vendo cada situação e a nossa possível ação futura nesses pontos. No Parque Alvorada 1, para sair de casa, os moradores da rua João Novato caminharam dentro da água. Isso aqui é porque a água não tem saída para ela. Quando chove, ela acumula aqui, ainda fica nessa situação. Pois é, e a chuva forte também assustou moradores de Dom Pedro. A enxurrada chegou a invadir casas na cidade. Registros por celular gravados durante a chuva mostram os momentos de agonia vividos por moradores de Dom Pedro. A chuva forte começou por volta das 8 da noite e durou por aproximadamente 2 horas. Nas imagens é possível ver o volume de água que se formou nas ruas, invadindo imóveis próximos. Perdemos quase tudo aí, o que escapou ainda foi o sofá que a gente conseguiu ainda trepar nas cadeiras, né?
prejuízo muito enorme mesmo. Outro cenário, vítima também da mesma situação, é a rua Edson Jacinto, no bairro Cândido Hermes. Acabou tudo dentro de casa, a geladeira queimou, não tem nada que preste mais. Aqui deu uma enchente, mas maior do que essa aqui não deu não. Aqui, o mato, a vegetação toda amassada, acreditamos que tenha sido onde tem havido a maior concentração de água. Se armazenou por aqui e aí foi dando vazão para dentro das residências, promovendo transtornos e prejuízos. A infraestrutura do local, responsabilidade do poder público, foi citada por um dos moradores como um causador de todo este problema. Para se pronunciar sobre o assunto, procuramos o secretário municipal de obras da cidade. Dom Pedro Quem conhece Dom Pedro sabe desses problemas. São problemas recorrentes, onde todos os anos isso acontece. Dado as construções indevidas, aterros em locais onde era para a água ficar empoçada, correto? E isso causa transtornos. Quando a chuva são nos padrões normais, nada acontece. Ela evacua, vai embora. Mas quando a chuva é intensa, como ocorreu ontem, esses problemas ocorrem. E agora futebol, Sampaio e Cordino se enfrentaram aqui na capital pela 6ª rodada do Campeonato Maranhense. O Tubarão venceu a partida, vamos ver os gols. O Sampaio buscava a vitória para reassumir a liderança da competição. Matheus Lima ia dando trabalho para a zaga do Cordino. Mas foi Luan quem levou o primeiro perigo. O atacante buscou o canto esquerdo alto do goleiro. A bola passou perto. Melhor seguir para o lance seguinte. E Matheus Lima que usou bem a cabeça, só para escorar o cruzamento de João Vitor. Aos 25 minutos, pênalti para o tricolor. Falta em Luan, dentro da área. O próprio Luan foi para a cobrança e fez. O goleiro Carlos Eduardo ainda acertou o canto, mas não chegou na bola. Everton, que fez boa partida, cruzou para a chegada de Valdo Brito marcar o terceiro do Sampaio Correia. E o jogo ficou nisso. Sampaio 3, Cordino 0. Já Imperatriz e Juventude também se enfrentaram pelo Campeonato Maranhense. O Cavalo de Aço venceu a partida. 4 minutos, Joelson completa esse lance balançando a rede, mas o árbitro deu impedimento. Depois foi a vez de Erisson receber e sozinho tentar encobrir o goleiro Igor. O Cavalo de Aço desperdiçando e o Juventude aproveitando o primeiro contra-ataque. O Índio Potiguar dominou, entrou na área e fez 1-0. O gol de empate saiu aos 40 minutos, com Matheus João recebendo o lançamento e mandando para o fundo da rede. O gol da virada saiu aos 19 minutos, quando Erisson, com a 7, recebeu a bola, teve paciência, calculou e de longe mandou lá onde a coruja dorme. É assim que fala, né? E o jogo terminou com a vitória dos donos da casa. Ontem o Pinheiro também venceu em casa o MAC por 3-2. As reportagens dessa edição você pode rever no portal MA10 e interaja também em nossas redes sociais. Só lembrando que amanhã cedinho, às 6 horas, você tem o Bandeira 2 e logo em seguida, às 7 da manhã, o Bom Dia Maranhão. Muito obrigado pela sua audiência, pela companhia, uma ótima noite para você. A gente encerra o Jornal de hoje com imagens ao vivo da Avenida Beira-Mar, aqui em São Luís.